Das pessoas se preocupam com passagens da Bíblia que não entendem, mas as passagens que me preocupam são as que eu compreendo. O programa Bíblia em Foco tem como coordenadores pastor Divino Bispo e este que vos fala, pastor Eudice Paul. Este programa conta com o apoio da Sociedade de Pregadores da Congregação Adel União Palmas Tocantins. E hoje temos a honra de ter conosco o mestre da palavra e anunciador, o pastor Ismael Pereira Oliveira, aliás, errei o nome do homem, glória a Deus. E é uma honra termos hoje para aprendermos um pouquinho das Sagradas Escrituras. Por favor, pastor Ismael. A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez acompanhando esse programa. Está aqui a convite do pastor Eudes, nosso companheiro. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, rogar a Deus que continue acrescentando das mais ricas bênçãos sobre a sua vida, seu ministério. E nós vamos estar aqui, se Deus assim permitir, todas as terças-feiras, meditando na palavra de Deus, no livro de Mateus, Marcos e Lucas. É o nosso propósito, fazer um estudo sistemático da palavra do Senhor. E todos que estão nos acompanhando são bem-vindos para que nós possamos juntos aprendermos um pouco da palavra de Glória Deus. Glória a Deus, aleluia. O pastor Ismael faz um belo trabalho na área de escola dominical e é uma referência em conhecimento bíblico, uma pessoa que nós admiramos, que amamos. Ele faz parte da mesa diretora hoje da Convenção CA de Seta, é um amigo de longas datas, que nós sempre nos assentamos para aprender a palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui novamente sentados, mas agora para ministrarmos ao seu coração uma palavra que vai com certeza abençoar a sua vida, seu ministério, sua família, porque independe das circunstâncias que você viva, independe das circunstâncias em que você esteja trilhando nesta terra, saiba que Deus tem a solução para a sua vida. Deus tem uma palavra que com certeza vai impactar a sua vida. E nesta noite, meus irmãos, nós não estamos nem um pouco tímidos para ministrar na sua vida, porque sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele conhece tudo que eu não conheço. Então, queridos irmãos, hoje nós estamos aqui para aprendermos. E hoje nós vamos falar de um assunto, pastor Ismael, bem complicado para muita gente. Uma tal de genealogia. Eu não sei se o senhor, pastor Ismael, já teve dificuldade de ver essas relações grandes de nomes na palavra de Deus. A gente vai encontrar de vez em quando essa relação, sobretudo no início do Novo Testamento. Lá no início da sua fé, o senhor teve dificuldade para compreender esse negócio? Bom, é uma boa pergunta, pastor Eudes, porque a gente percebe que todos os anos, ao iniciar o ano, as pessoas começam com um propósito. Este ano eu vou ler a Bíblia inteira, outros começam essa leitura pelo Novo Testamento, mas quando chega na parte da genealogia, a maioria das pessoas pula, né? Elas dizem que não vê tanto sentido ficar lendo aquele tanto de nome e, às vezes, deixa de aprender um pouco sobre o que está escrito a respeito da genealogia. Obviamente que não é um assunto muito fácil de ser entendido, mas é um assunto prazeroso e é um assunto que nos ensina muito. Então nós vamos quebrar um pouco esse tabu de que a genealogia parece ser algo sem sentido na Bíblia, né? Nós precisamos aprender o que foi que Deus quis nos transmitir com isso, não é? Então hoje é o nosso propósito tentar trazer um pouco mais de esclarecimento a respeito da genealogia de Jesus. Glória a Deus. Imagine, pastor Ismael, estamos terminando aqui Malaquias. Aqui no versículo 6, né? Por exemplo, do último versículo do Antigo Testamento.
E eis que eu vos enviarei um profeta, aliás, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí beleza. Aí quando você vira as páginas aqui, aí chega aqui, livro de genealogia, fica um trem assim, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Glória a Deus. Mas essa explicação é muito simples, meus irmãos. Não é difícil essa explicação. Por quê? A intenção de Mateus foi nos mostrar a transição. Esse enumerado de nomes aqui é muito importante para o mundo judeu, o judaico, porque a genealogia é que prova de onde você veio, é que mostra a sua raiz. E aí, Mateus trabalha muito bem nesse detalhe aqui. Mateus, ele começa com as boas novas, porque se você for analisar no Antigo Testamento, ele, na verdade, ele faz essa ponte, essa transição, pastor Ismael. Ele faz essa transição, porque senão fica, na verdade, assim, depois de um silêncio, que a Bíblia nos fala, né? Um silêncio, aí de repente começa com esse numerado. Na verdade, isso aqui tem uma finalidade, e não está aqui por acaso esse enumerado. Por quê? Cerca de 20 ou 30 anos depois de Jesus ter voltado para o céu, foi que esse discípulo chamado Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse numerado, para que o povo entendesse de onde veio Jesus, quem era Jesus, e mostrar o cunho de majestade de Jesus. E aí nós vamos ter muitas coisas boas aqui. Porque imagina, Mateus, ele fez essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Imagina, se um leitor da Bíblia pulasse de Malaquias para Atos, por exemplo, livro de Marcos, Romanos, ficaria totalmente perdido. Isso não é muito difícil de acontecer. Com toda certeza, pastor Eudes. A ordem como está colocada a Bíblia é a melhor forma que nós temos de estudar, de entender, compreender as Sagradas Escrituras. Se você me permite, eu gostaria de fazer aqui uma abordagem inicial, porque como nós estamos propondo a fazer um estudo sistemático dos primeiros livros do Novo Testamento, eu acho interessante nós analisarmos e começarmos essa análise da palavra de Deus mediante uma reflexão bíblica mesmo. Glória a Deus. Que a Bíblia diz que esta palavra, ela é como uma semente, e nós somos o agricultor que vamos lançar esta semente. E para isso nós precisamos preparar o terreno antes de lançarmos essa palavra. Verdade, então, verdade. Esse lançar a semente deve ser muito cuidadoso, deve ser com muito carinho, preparado o terreno onde você vai lançar, não é? Então, eu gostaria de primeiro chamar a atenção para o livro de João, capítulo 6, e o versículo 63, que diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Glória a Deus. Ou seja, esta palavra que nós vamos meditar a partir de hoje, né, todas as terças-feiras, no livro de Mateus, Marcos e Lucas, não são apenas letras, mas é espírito. Há um espírito que está agindo quando nós lemos a palavra de Deus. E essa palavra, ela é também vida. Então, o que transforma a vida não é uma mera informação, mas é o espírito que há nessa palavra. A palavra de Deus, ela é tanto espírito como ela é vida para todos aqueles que a ouvem. Se o espírito entrar em você, você será transformado. Ainda que não entenda tudo o que foi dito. Eita, mas se Aleluia. você ouvir a palavra e o Espírito entrar em você, vai ser gerado vida.
Então, nós precisamos decidir hoje ouvir a palavra de Deus, mas não se pode ouvir de qualquer maneira. Muitas pessoas, elas não têm ainda uma compreensão da palavra de Deus, porque a forma como elas recebem a palavra de Deus está errada. Olha, veja o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra, ela tem vida. E ela é eficaz naquele propósito que é o propósito de Deus. Então, e ainda continua o versículo. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, essa palavra só pode fazer tudo isso porque ela é uma palavra viva. Porque há um espírito que age através da palavra. Outra coisa que eu preciso trazer para o nosso entendimento hoje é a forma como nós estamos recebendo a palavra hoje em dia. Há muitas pessoas que não conseguem mais entender ou receber a palavra de Deus porque elas não estão observando o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha só o que diz. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então preste bem atenção, a palavra de Deus só vai ter efeito no coração da pessoa se ela receber essa palavra com mansidão. E pastor, como é essa palavra recebida com mansidão? A palavra recebida com mansidão é quando você desarma-se para ouvir a palavra de Deus. Vou citar aqui um exemplo, pastor Eudes. Alguns dos nossos ouvintes, com certeza, temos muitos pastores, muitos mestres, muitos que dedicam-se ao conhecimento da palavra de Deus. E quem sabe alguns estão perguntando, pastor Eudes, pastor Ismael, quantos anos vocês têm de crente para querer vir dizer alguma coisa da palavra de Deus para nós? Quantos anos você tem de ministério? Né? Ah, pastor, eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu já sei a Bíblia quase que de cor e salteado. E essas pessoas, elas criam uma certa resistência à palavra de Deus. Ah, pastor, você sabe ler a Bíblia no original, no grego, no hebraico? Porque eu estudei o grego, eu estudei o hebraico, e a pessoa não quer mais ouvir outra pessoa ministrar a palavra de Deus que não tenha um conhecimento, quem sabe, literário maior do que ela. Ela não perdeu a simplicidade, né, Roy? E por causa disso, a palavra não entra em seu coração e surte mais efeito. Porque a palavra de Deus diz que essa palavra, ela deve ser recebida com mansidão. Por mais que você tenha curso teológico, por mais que você tenha estudado, lido bons livros, por mais que você seja um pastor experiente, que tenha muitos anos de ministério, que tenha, quem sabe, só de ministério você tem mais anos do que eu de vida. Mas neste dia, neste momento, diante da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, eu tenho que ter a humildade de receber ela no meu coração. Se eu não tiver essa humildade, esse espírito de vida não vai entrar dentro de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Depois desta belíssima introdução, preparando o seu coração para receber essa gloriosa palavra, nós vamos ouvir 2 belas canções para meditarmos nessa introdução e na sequência nós já voltaremos com mais Bíblia Sagrada para o seu coração. Vamos ouvir então Deus Escrevendo com Samuel Mariano e Shirley Cavalhais, Ditosa Cidade. Medite, ouça. Rádio Paz, levando a palavra de Deus ao seu coração. Todas as sextas-feiras, você ouve pela Rádio Paz, no programa A Bíblia em Foco, a pré-aula da lição semanal da Escola Bíblica Dominical. Não percam!
Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Rádio Paz Palmas, a rádio da família, 10h27. Nós estamos de volta aqui com o programa Bíblia em Foco. E hoje nós temos a honra de estar conosco aqui o pastor Ismael Pereira. É uma honra tê-lo aqui. Esse programa conta com o apoio da Sociedade de Pregadores da Delranium. Você pode, a qualquer momento, contar com um desses grandes homens e mulheres de Deus e com certeza vai abençoar grandemente a sua vida. Nós temos muitas participações, pastor Ismael, por favor. Muito bem, pastor Eudes, eu quero mandar um abraço aqui para pastor Oziel, que está lá no Pará, pastor Genivaldo, minha esposa Rudirley, Emanuel Andrade, né, o Frazão, a irmã Lourdes, irmão Herculano, vários irmãos que estão nos acompanhando aí diretamente da internet, né, do Facebook. Nós vamos aqui juntos ministrando a palavra do Senhor ao coração de cada um dos irmãos e eu tenho certeza que sairemos daqui alimentados por essa palavra. Glória a Deus. Para os irmãos terem uma ideia do que nós estamos falando da genealogia aqui, pastor Ismael, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou pegar o versículo 1 e o senhor pega o versículo 2, só para o pessoal entender um pouquinho do emaranhado que nós estamos falando. Olha aqui. O livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2, aí vem. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E aí quando você vai prosseguindo aqui, e aí alguém que está pela primeira vez lendo a Bíblia, vai falar assim, meu Deus do céu, não estou compreendendo esse negócio aqui. Mas isso aqui é muito importante, meus irmãos. É muito importante isso aqui. Porque aqui, na verdade, hoje, Jesus é o único herdeiro do trono de Davi, vivo, que consegue provar a sua genealogia. Porque desde aquele incêndio que aconteceu lá que acabou Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito, acabou-se, todos esses históricos hoje já não existe mais, né? E aí todo judeu vivo que hoje caminha por esse mundo afora, não tem como, mas perdeu todo esse vínculo, essa genealogia que é de suma importância. E aí por isso que Mateus traz essa relação de nomes. Mateus, ele puxa através de Salomão e prova a genealogia de Jesus. Lucas, ele trabalha também com genealogia, só que ele já trabalha de modo ascendente. Por quê? Mateus, ele trabalha de modo descendente, a partir de Abraão, né? De Abraão, e vai descendo, Isaac e Jacó, até chegar em José. Enquanto Lucas ele trabalha de maneira ascendente. Ele chega até Adão. E vai subindo, né? É importante nós fazermos aqui uma abordagem a respeito de Mateus, né? Porque Mateus, ele era um coletor de impostos. Então, Mateus, ele tem uma história interessante para nós, antes de começarmos a falar da genealogia. Então, vamos perceber alguns detalhes importantes. Quando Jesus nasceu, Israel estava sob o domínio romano. Isso. Roma, como os romanos, como já tinham colocado um grande império naquele período, Israel já estava 60 anos sob o domínio de Roma. E Roma tinha 2 impostos que eles cobravam de todas as pessoas. Um era um imposto chamado de pedágio, que é hoje, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, como sendo um imposto de renda que nós pagamos, e tinha também um imposto sobre terras, que era sobre as propriedades. E como o império era muito grande, Roma não conseguia alcançar todas as pessoas para fazer a coleta de impostos, alguns senadores e algumas pessoas de altos cargos no poder, o que eles faziam? Eles negociavam com o imperador
para que eles tivessem o direito de explorar, de arrecadar aqueles impostos num país, numa província, numa determinada região. Então, quando eles iam para aquele local, eles chegavam e tinham essa missão de recolher os impostos que Roma havia determinado. Só que como que eles ganhavam? Eles ganhavam colocando um valor acima daqueles que Roma tinha colocado. Superfaturando. Então, exatamente. Todo o valor que era acima do que Roma cobrava era o lucro que esses senadores, que esses altos funcionários do governo tinham e que eles ficavam para si. Mas só que eles mesmo não iam cobrar esses impostos. Eles passavam, por sua vez, aos coletores. Então, os coletores de impostos, eles chegavam e iriam fazer esse trabalho que era dos senadores fazer, ou dos altos funcionários. Só que os coletores, quando eles chegavam, eles também queriam lucrar. Então, eles colocavam um valor que cobria o valor que Roma pedia, cobria o valor que os senadores pediam e mais o deles. Então, esse negócio vem de muito longe. Imagina, a pressão era muito grande para receber os impostos, porque ele era 3 vezes, o valor dele era dobrado, praticamente, né, triplicado, vamos dizer assim. Então, veja, quem era os intermediários de Roma era chamado publicanos. E os que estavam como coletores, geralmente eram pessoas que moravam no local, que conheciam as pessoas, conheciam a região. Então, os senadores contratavam essas pessoas para que eles pudessem estar cobrando esses impostos. Então, imagina que essa pessoa chegava e botava o valor lá em cima do imposto. E eles tinham respaldo de Roma, com a guarda, né, com as punições. Então, essas pessoas se tornavam muito indesejadas naquela época, porque eles eram tidos como ladrões, né, tidos como da pior classe possível, eram os coletores de impostos. E nós vamos encontrar Mateus nessa posição de um coletor de impostos. E agora você fica imaginando, por que Jesus chamou um homem desse para ser seu discípulo? Um homem que era detestado pela sociedade da época. Um homem que não tinha, vamos dizer assim, moral com a população. Então, você vê o caso... Não tinha aceitação, né? Não tinha aceitação, porque era muito mal visto. Sobretudo entre os judeus, né? Pessoa que chegava, você diz que é meu irmão e me oprime com impostos, né? Aí você pergunta, o que foi que Jesus viu em Mateus? Então, agora nós vamos entrar um pouquinho na genealogia, mas vale a gente fazer essa ressalva e ver que tudo que Deus faz... É muito importante, Deus sim, tem um sem propósito. Dúvida, verdade. Deus tem um propósito. Nós vamos entender que a visão que Mateus tinha a respeito de um governante, de um império e do povo, como eles eram tratados, vai ser importante para descrever o livro de Mateus. Olha só, que vai coisa. Ser a visão dele é uma visão histórica, né? Uma visão diferenciada. Porque Deus usa as pessoas de acordo com a sua visão, com o seu conhecimento, com as suas experiências. Não é porque a pessoa passou a ser usada por Deus que muda tudo na sua vida. Não, é o que ele tem, Deus vai usando. Veja, o apóstolo Paulo, ele foi muito usado para trazer tantas coisas boas e deixar um grande legado para nós. Mas perceba, o apóstolo Paulo, ele já vinha de muito tempo se preparando dentro das letras, das sagradas escrituras. Então, era um homem instruído aos pés de Gamaliel. Então, veja, era uma pessoa que tinha muito a oferecer para o reino de Deus. Mateus, por sua vez, também teve um papel importante. Ele ofereceu algo que Cristo precisava que alguém contasse. E só Mateus, com a visão que ele tinha, poderia contar. Porque quando você vai olhar os outros evangelhos, eles tiveram outra visão a respeito de Cristo. Por exemplo, Mateus, ele trata exatamente reino de Deus, porque ele estava habituado a trabalhar com grandes autoridades e trabalhar com o povo. É forte esse negócio. Não é? Então, quando Mateus ele aparece no cenário cristão, no cenário bíblico, ele já tem uma visão do que é reino. E por isso o livro de Mateus vai nos ensinar muito a respeito do reino de Deus. E é importante que o cristão conheça o reino. Porque por mais, pastor Eudes, que as pessoas pensem, o Novo Testamento é exclusivamente para falar de salvação. Olha,
essa é uma visão errada do Novo Testamento. Embora fale de salvação, mas o Novo Testamento, ele vem principalmente para falar de reino de Deus. E esse negócio nós vamos falar muito, viu? Porque é predominante esse equívoco, né? É predominante. E com certeza, nos próximos capítulos aí, nós vamos aprender muito sobre reino. Com toda certeza. Eu quero chamar a atenção aqui, pastor Eudes, para alguns detalhes, que nós temos que começar a traçar esses detalhes para que fique mais claro sobre os primeiros livros do Novo Testamento. O livro de Mateus, ele apresenta Jesus como um rei, como soberano. Já o livro de Marcos apresenta Jesus como servo. Nós vamos ver que toda a escrita de Marcos vai apresentar Jesus como um servo. E assim nós vamos ver, por exemplo, Lucas vai apresentar Jesus já como filho de Deus, filho do homem. E há poucos você dizia que a genealogia traçada lá no livro de Lucas é diferente da que é exposta aqui no livro de Mateus. E com muita propriedade. Porque o livro de Mateus, ele traz a genealogia de José. E o livro de Lucas traz a genealogia de Maria. Há um tronco lá em Davi que ele se abre em dois. Então, desses dois troncos, e aí por isso que é importante a gente estudar a genealogia, que nós vamos entender por que as duas genealogias não são iguais. Em algum ponto aí, Lucas estudou melhor, né? Lucas pegou a genealogia de Maria. E tem um porquê disso aí, né? Exatamente. Já Mateus pegou a genealogia de José. Ele traz de Davi para Salomão. Lá em Lucas, ele já traz de Davi para Natã. Ou seja, ele pegou dos dois filhos que Davi teve com Betseba, um era Salomão e o outro era Natã. O de Natã foi a descendência dele chegou até Maria. Já a descendência de Salomão chegou até José. Então são duas descendências distintas que nós precisamos entender isso. Mas, como você já puxou aí, eu quero aproveitar esse gancho, né? E já pegar o primeiro versículo de Mateus, capítulo 1, e o versículo 1, que diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Agora, perceba uma coisa, por que a palavra do Senhor, ela já começa dizendo, Jesus, filho de Davi? Por que ela não puxou lá atrás, filho já direto de Abraão, filho de Moisés, filho de Adão? Por que não foi lá muito Deu atrás? Uma ênfase nesses dois, não foi? Ela já puxou direto dentro de Davi. Por quê? Porque Davi era rei. E veja que nós acabamos de dizer, Mateus tinha uma visão como que funcionava reino. Então, na visão de Mateus, ele tinha que buscar quem era o rei que estava dando autoridade para Jesus, para ele ser rei. Então, a autenticação. A autenticação, porque não poderia ser qualquer um se autoproclamar rei. Ele tinha que ter uma descendência que comprovasse que ele de fato tinha sangue real. E quando vem Mateus, ele diz, de fato, Jesus é rei. Por quê? Porque ele é filho de Davi, e Davi foi rei. Mas não só isso. Eu quero chamar a atenção que no primeiro versículo, nós temos a figura de Davi, de Jesus e de Abraão, né? Então, por que está escrito aqui, filho de Davi, para mostrar que ele é rei? E agora, por que fala filho de Abraão? Por que foi lá mais atrás, né? Ele buscou mais uma geração, né? Mais 14 gerações, melhor dizendo, atrás. E falou filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele era um profeta. Então ele estava dizendo, olha, Jesus, ele é rei,
e é profeta. Glória a Deus. Agora, não só isso. Aleluia. Nós só estamos começando a explorar Aleluia. a genealogia. Nós só estamos começando. Aleluia. A genealogia de Jesus, ela é fantástica, porque ela nos leva a um mergulho mais profundo. O número 3 é o número da Trindade. Agora nós vamos começar a fazer algumas amarrações aqui dentro disso aqui, e você vai perceber o quanto que isso aqui é muito mais profundo que a gente simplesmente lia aqui, né? Então veja bem. Na verdade tem alguém que pula esse negócio aí, né? Se nós olharmos bem aqui sobre a divindade ela é composta por 3 pessoas, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso? Então, essa é a composição da divindade. Eu quero quero meditar aqui, ó, em Mateus capítulo 3 e o versículo 17. Mateus 3, versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bem. O que diz aí a respeito de Jesus? Filho. Filho. Muito bem. Então, das 3 pessoas da divindade, nós temos já a representação do Filho em Jesus, certo? Vamos ver o que diz 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 13. Aqui é ao vivo mesmo, irmãos. Aqui é buscando mesmo. 1 Samuel 16, versículo 13. 16, 13. Achei aqui. 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Preste atenção no detalhe. Nós estamos falando da divindade, Jesus, nós já lemos que ele, de fato, está aqui representado, o próprio Pai deu testemunho, esse é meu filho. Agora, quanto a Davi, nós estamos aqui na genealogia do primeiro versículo. Davi, o que diz a palavra do Senhor? Que a partir do momento em que o óleo da unção desceu sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então, toda a vida de Davi está muito relacionada ao Espírito Santo. A vida de Davi, em todos os atos, você vê o Espírito Santo agindo de forma poderosa. Então, Davi teve visões maravilhosas que o Espírito Santo mostrou. Davi compôs salmos maravilhosos que o Espírito Santo mostrou. Davi era tão apaixonado pelo Espírito Santo que chegou o momento que ele disse: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. Então, o Davi aqui desse contexto, ele, dentro do papel da divindade, está representando o Espírito Santo. Agora vamos então para o livro de Lucas, capítulo 16 e versículo 24. Lucas 16 e versículo 24. Que diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja como aquele homem rico chamou Abraão pai. E em Israel, Abraão é sempre chamado de pai. Há uma figura implícita em Abraão de pai. Agora, se nós olharmos para o texto que nós lemos de Mateus, capítulo 1, versículo 1, você percebe nitidamente a presença da divindade logo no primeiro versículo. Do Filho, do Espírito Santo e do Pai. Glória a Deus. Eles estão presentes, eles estão agindo aqui já logo no primeiro versículo. Eita, glória, meus irmãos, tá bom demais. Tá bom demais. Eu sei que você está aí quietinho, só ouvindo aí e degustando esse belo jantar que Deus tem nos proporcionado nesta noite. Mas vamos de mais música. William Nascimento, Posso Clamar. Na sequência vamos ouvir Aline Barros, Paulo e Silas. Adore conosco. Aqui sempre tem um programa que combina com você.
Rádio Paz AM. Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Rádio Paz Palmas, a rádio da família, 10h56. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Bíblia em Foco. E hoje tá bom, tá forte. Quero aproveitar, pastor Eudes, mandar um abraço para a irmã Aparecida Fernandes, que está lá em Minas Gerais. Temos o irmão Josué Alves, que é lá de Conceição do Araguaia, no Pará. Temos também o irmão Abraão Aires, que também é lá do Pará. São grandes amigos nossos, mestres na palavra de Deus, que estão tendo a humildade de estar nos acompanhando aqui hoje na meditação da palavra do Senhor. Né? Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, vamos para a segunda parte, pastor Vamos Melo, lá, por favor. Vamos continuar. Olha, nós não saímos ainda do versículo 1. Isso para quem não gostava de genealogia, né? Já começou... Meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que nós não vamos chegar no fim da genealogia, não. Hoje porque não cada uma delas é uma revelação profunda. E isso é porque, se nós formos explorar os mínimos detalhes, meus irmãos, realmente é uma grandeza. Isso é o que o Senhor traz à luz dentro da palavra. Isso é para você sentir o gostinho e aí você aprender a amar as Sagradas Escrituras. Afinal, pastor Manuel, essa é a nossa missão do Bíblia em Foco, é fazer com que o nosso povo ame, saboreie essa palavra e queira ter consigo essa palavra dia e noite, meditando nela. Muito bom, meu pastor. Eu quero aproveitar, voltar novamente aqui no versículo 1, né, de Mateus, o livro das gerações de Jesus, né, e fala, filho de Davi, filho de Abraão. Outra vez, nós temos uma aplicação mais aprofundada desse primeiro versículo. Então, eu quero até pedir a ajuda do pastor Eudes para nós lermos aqui o que fala a Bíblia a respeito de Abraão. Gênesis capítulo 20 e versículo 7. 20, versículo 7. Isso. Já está à mão. Agora, pois, restituiu a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhas restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E sabe quem disse isso? Quem disse isso? O próprio Deus. Falou assim, Abraão é profeta. Então, a vida de Abraão, dentro desse contexto que nós estamos lendo aqui de Mateus 1, de versículo 1, está falando que Jesus é profeta. Está descrevendo o Messias. Ele é um profeta. Eis que apareceu entre vós um profeta, como Abraão, que Abraão era profeta. Agora nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de Davi, lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo... Reis Samuel. 2 Samuel, perdão. Capítulo 8, versículo 15. Está à mão também. Está aqui. Deixa eu percorrer essa página aqui. E ao vivo, meus irmãos. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Davi reinou e também julgava. Então, a presença de um juiz e de um rei era tão intimamente entrelaçada que era quase impossível você dividir. Então, um rei, ele sempre estava exercendo um papel de juiz no meio do povo. A quem ele dizia que viveria. A quem ele dissesse que deveria morrer, morreria. Ele sentenciava e tinha que ser cumprido. Né? Vida e morte. Vida e morte, né? Então, o rei, ele tem sempre esse papel de juiz. E quando nós olhamos para o contexto de Mateus, quando fala filho de Davi, nasceu um que é juiz e nasceu um que é rei. Veja, está falando aqui a respeito de Abraão, Glória nasceu um profeta. A respeito de Davi, nasceu um juiz e nasceu um rei. E agora, a respeito do próprio Cristo. Vamos lá. Meus irmãos. Hebreus. Estou quase glorificando em pé aqui, meus irmãos. Nós está bom demais. Hebreus, capítulo 5, versículo 10.
É importante você que está ouvindo, nos acompanhando, que você comece também a fazer suas anotações, marque na Bíblia, anote no papel, nos acompanhe e depois, no final de tudo isso, você vai ter um grande conhecimento, com certeza, da palavra do Senhor, que vai edificar a sua vida. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é a respeito de Jesus. De Jesus. Ele veio como sumo sacerdote, mas ele não veio como sumo sacerdote da linhagem de Arão, da linhagem de Levi. Não veio da tribo, Não né? veio. A linhagem dele veio de Melquisedeque, que é um sacerdócio universal. Agora, voltamos e aplicamos dentro do texto que nós estamos E lendo. Moisés nada disse daqui da tribo de Judá, né? Exatamente. Agora nós olhando aqui para a palavra do Senhor, nós vamos ver, vamos fazer a interpretação desse versículo. Quando Mateus começa a escrever, ele está dizendo, olha, esse é o livro do sumo sacerdote, do que é rei, do que é juiz e do que é profeta. Aleluia! Então, Aleluia! Glória a Deus! A interpretação só do primeiro versículo da Bíblia, né, do livro do Novo Testamento, é tão profundo, é gostoso quando a gente lê e consegue mergulhar na palavra de Deus, porque nos traz uma alegria, uma satisfação de poder saber que Deus esconde mistérios dentro da sua palavra, que fazendo a leitura corrida você não pega. Você está vendo aí, meus irmãos, a grandeza que você está perdendo ao desprezar essa fatia que você não entende e pula, porque você fala, mano, isso aqui é enfadonho, isso aqui não quer dizer nada. Tá vendo aí? Nós estamos apenas no primeiro versículo e parece que não vamos sair do primeiro versículo, meus irmãos, da genealogia. Glória a Deus. Pastor Eudes, isso me faz lembrar também de um homem que exerceu 3 funções importantes em Israel. Esse homem é Samuel. Nós vamos pegar alguns textos bíblicos para comprovar que também sobre ele estava essas funções tão importantes que estavam sobre a vida de Jesus. Nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 18. 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 18. 2 e 18, está à mão. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Veja, o pequeno Samuel, ainda quando pequeno, ele já ministrava vestido nas vestes de sacerdote. Então, ele exerceu com toda certeza, conforme a palavra de Deus, o ministério sacerdotal. Agora nós vamos então pegar 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 e versículo 20. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra ou em terra. Todo Israel, desde Dan até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha aí, profeta. Nós vimos que ele era sacerdote porque ministrava diante do Senhor. Agora nós estamos vendo a palavra do Senhor dizendo que ele era profeta. E nenhuma de suas palavras caiu por terra. Olha, o poder das palavras de um profeta sobre uma nação é muito grande. E o que o Mateus está revelando é que chegou um profeta em Israel, um homem que as palavras dele, assim como a de Samuel, não cairiam por terra. Olha que coisa profunda e maravilhosa. Vamos mais adiante, vamos ver a outra função que tinha Samuel. 1 Samuel capítulo 7 e versículo 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Ele julgou todos os dias da sua vida. Isso é forte, hein? Ele exerceu a função de juiz. Olha, aqui nós temos uma palavra muito forte, aonde Mateus está dizendo, chegou um justo juiz em Israel, chegou um homem que vai julgar as nossas causas, chegou o homem
que vai trazer consolo ao aflito. Aleluia. Né? Então Jesus, ele tem toda essa representação. Acumula-se, junta-se nele todas essas representações fortes de um juiz, de um sacerdote, de um rei e de um profeta. Tudo isso está aqui no primeiro versículo do livro de Mateus, né? Muito forte. Eu avisei a você que nós não íamos sair desse versículo. É um versículo muito forte. Eu quero também chamar a atenção, dentro deste versículo, como que Deus foi objetivo ao tratar da genealogia de Jesus, quando começa Jesus, Cristo, filho de Davi. Porque não começou tantos nomes importantes que tinha, né, atrás ainda de Davi, que foram antes de Davi, né? Quantos homens que fizeram histórias, quantos reis, juízes, quantas pessoas se levantaram, né? Quantas pessoas que poderiam ter seus nomes citados aqui e não tiveram. Então, quando você olha para esse início da palavra do Senhor, nós conseguimos perceber algo importante. Quando Deus quer tratar um assunto, ele vai direto, ele não fica fazendo rodeios, ele não perde tempo com aquilo que não vai atingir o seu objetivo. Então, isso já nos traz uma grande lição, que nós, enquanto servos do Senhor, também devemos ser muito objetivos. Porque tem muitos pastores, muitos líderes que não prosperam nos seus ministérios. É porque eles ficam pegados com tantos detalhes, com tantas coisas que não vão ajudá-lo a atingir o objetivo. Sabe? Nós temos que ser diretos, nós temos que ser objetivos, temos que ser claros. Como Mateus queria falar que Jesus era rei, então ele já foi direto. Filho de Davi. Quem é Davi? Rei. Pronto. Objetividade faz com que você alcance um sucesso, que você alcance os seus objetivos melhores. São os fragmentos da vida que nos tira a visão, né? A gente olha para cá, olha para ali, esquece de olhar o alvo, e aí nesses detalhezinhos é que faz a gente perder o tempo, né? E tão acertadamente as suas palavras aí, de fato é isso. Deus, ele não perde tempo massageando o ego, né? Lá no caso de Davi, por exemplo, quando ele foi ungir Davi, ele foi específico, não ficou perdendo tempo, né? Foi muito direto, né? Agora, eu quero, antes de nós terminarmos o nosso programa, que a hora passa muito rápido, muito rápido, né, na palavra do Senhor, mas eu quero fazer aqui ainda mais uma menção. Por que Mateus leva direto, já começa assim de cara a estampa? Eu vou falar de um rei. Porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele já está dizendo, vou falar de reinado, eu vou falar de autoridades, eu vou falar de pessoas importantes. E quando ele expõe de cara sobre isso, ele vem imediatamente a atender o que diz o Antigo Testamento. Porque se nós olharmos o Antigo Testamento, os profetas lá do Antigo Testamento já apontavam que um dia iria vir um grande rei sobre a terra. Todas as profecias encaminham para esse momento. E quando Mateus diz, o rei chegou, ele está dizendo, olha, os profetas que disseram a respeito dele, ele é esse aqui. Entendeu? Então, estava apontando diretamente para ele. Veja o que diz Gênesis, olha lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 49 e o versículo 10. Por gentileza. 49. Gênesis 49 e o versículo 10. Diz assim, deixa eu tomar uma página aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aí já estava sendo profetizado. Vai vir um rei. O cetro é dado ao rei. Então ele estava falando, em Judá será entregado o cetro, ou seja, será entregado o reinado. Em Judá nascerá o reinado. E aí nós vemos que Jesus nasceu aonde? Em Belém. Judá.
Então, a profecia... A terra profetizada. Exatamente. A né? terra do pão. Quer ver? Vamos ver mais um pouco adiante aí. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, e versículo 16. Você que está com sua Bíblia aberta aí, pode nos acompanhando. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Olha, está vendo aí? A profecia era que haveria um reino que se firmaria para sempre. Que reino era esse? Era até incompreendido por quem ouviu uma profecia dessa. Assim, mas nós sabemos que um reinado tem começo e tem fim, por melhor que ele seja. Tem um ciclo, né? Tem um ciclo, né? Que você começa, tem um meio, tem um fim. Mas aí vem uma profecia e diz: o teu reinado, Eita, esse não terá fim. glória a Deus. Meu Deus, do que é que estava falando? Estava apontando para esse momento. Eu acho que é por isso que Mateus não se conteve de dizer: gente, chegou o rei. Chegou. O rei, porque já estava profetizado há tanto tempo a respeito dele. Então, nós só estamos no capítulo 1, versículo 1, hein? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos adiantar um pouco aqui. Vamos ver o que diz aí o profeta Isaías a esse respeito. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pastores, por gentileza. Isaías 7, 14. Isso. Isaías, profeta Isaías, capítulo 7 e o versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Para quem que o profeta estava apontando? O rei. O Era profeta Isaías apontava para Cristo como um rei. Nascerá um de uma virgem. Esse será o sinal. Então, veja, todos os grandes profetas apontavam para esse momento. Esse momento foi muito desejado. Eu imagino a alegria que Mateus teve de escrever e dizer: gente, esse é o filho de Davi, esse é o rei que nós tanto esperava, que tanto foi profetizado. Não é? Então, quer ver? Vamos ver o que o profeta Miqueias, todos os profetas. É o rei da Torá, meu povo. Todos os profetas tiveram o prazer de dizer que um dia viria um rei sobre Israel e esse reino seria eterno. Veja o que diz aí Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2. Miqueias. Cadê o Miqueias? Parece que arrancaram da minha Bíblia aqui, meu amigo. Miqueias, deixa eu procurar aqui. Achei. Não arrancaram não, tá aqui. Aí, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse negócio foi muito longe, não, pastor? Veja aí, está falando até da origem do rei. Os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa glória era a Deus. uma... Olha, veja, todos os profetas, quando viam uma parte de Jesus, ficavam maravilhados. Meu Deus, esse grande rei vem desde a eternidade. Ele vai chegar aqui um dia. Então, todos os profetas, pela graça de Deus, puderam ver um vislumbre de Cristo. E Mateus teve o privilégio de ver o próprio Cristo. Eita, glória. E aí, quando ele foi descrever, não se conteve. Gente, o rei chegou. Que maravilha. Glória a Deus. Ainda dá para ir mais um pouquinho, já vamos encerrar. Como é que estamos? Mais 2 minutinhos aí, Então vamos lá. O que disse o profeta Zacarias? Zacarias, capítulo 14 e o versículo 17. Zacarias 14. Isso. Achei. 14 e 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Está vendo aí? O profeta Zacarias... É universal, né? Ele está dizendo, esse grande rei vai governar com tanta autoridade sobre a terra, e se alguma família não vier, isso ele está se referindo ao milênio, quando Cristo... Já lá muito à frente. Mais à frente. Olha, primeiramente ele vai lá no passado,
Depois vai lá para frente, né? O profeta Miqueias olhou e viu que ele é desde a eternidade. O profeta Zacarias olhou e disse, lá na frente, quando ele vier governar, a família que não vier para adorar a ele, naquela terra não vai chover. Veja o tamanho do poder e da autoridade desse governo que vai mandar na chuva, vai mandar na plantação, vai mandar em todos os aspectos e áreas da vida. Então, esse Cristo que foi tão desejado pelos profetas, que desde Gênesis vem sendo anunciado a vinda dele, chega aqui no livro de Mateus e eu vejo a alegria, a satisfação de Mateus, que tinha uma visão de reino, porque Mateus estava envolvido como coletor de impostos a trabalhar com autoridade. E quando ele olha para Cristo, ele começa a descrever Cristo e ele já não se conteve. Ele falou assim, em vez de eu falar de outra coisa, eu vou dizer logo, ele é rei, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele é profeta, aleluia. Esse é só o primeiro versículo, vamos ficar por aqui, depois a gente continua. Pastor Ismael, eu te confesso que eu nunca tinha atentado para essa ótica de Mateus. Porque as pessoas olham para Mateus e se atêm em apenas uns detalhes muito distantes, né? E Mateus, de fato, é o livro do reino, né? É o livro do reino. Então, nada mais justo que uma introdução como esta, para nós entendermos um pouquinho dessa magnitude aqui que não tem como expressar. Veja, nós ficamos aqui no versículo 2 do capítulo 1. Versículo 1. Aliás, versículo 1, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deixa eu só fazer mais um parênteses aqui, pastor Hilton, para chamar o povo para a próxima aula, na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Olha, eu sei que nós temos valorizado e temos que valorizar porque foi um preço muito alto que Cristo pagou pela nossa salvação. Salvação é muito importante, importantíssimo. Custou a vida de Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que esse não é o projeto principal. Eu sei que você vai ficar meio que decepcionado agora com essa palavra que eu estou lhe dizendo, mas pastor, eu luto todos os dias pela minha salvação. Olha, Cristo já lutou pela sua salvação e já pagou o preço por ela. A salvação, ela é um projeto que entrou no meio de um projeto original. O projeto original de Deus para o homem é reinar. É reinar. Não é, Cristo não salvou, Cristo não fez o homem para ele se perder e ele ir lá e salvar. Deus fez o homem para ele reinar sobre a terra. O que acontece, pastor Ismael, é que nós nos ancoramos, né? A salvação, pastor Hilton, é apenas uma forma de buscar esse homem que saiu do projeto original. Apenas a porta de entrada, exatamente, né? E trazer de volta para o projeto original, para o homem cumprir o verdadeiro propósito de Deus na vida dele. Então, a salvação é a porta, quando a Bíblia diz assim, entrai pela porta estreita, né? E apertado é o caminho. Quando ele fala a porta estreita, fala de salvação. O caminho apertado fala do reino. Do reino. Então são duas coisas distintas. Salvação, favor imerecido. Exatamente. Reino. Mérito. É mérito, é caminhar todos os dias num caminho estreito, apertado. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos evoluir muito dentro desse conhecimento de reino de Deus. Nós vamos aprofundar. Eu tenho certeza que muitos cristãos que tinham muita sede, muita vontade, eu tinha ouvido falar sobre o reino de Deus, não compreendia. Nós vamos, dentro do livro de Mateus, nós vamos sair daqui com uma base fantástica do que é reino de Deus. É isso aí. Então, meus irmãos, é assim que funciona. Nas terças-feiras, nós temos Mateus, nós temos o grande reino, porque nós apenas entramos aí nos umbrais, nós ainda não estamos dentro. Mas, meus irmãos, é uma pena, passa tão rápido o horário, mas eu quero agradecer você que está aí na nossa fanpage, nos ouvindo em lugares distantes. Nós estamos em Palmas, Tocantins, e nós vemos pessoas aí em Minas Gerais, Pará e outras localidades nos ouvindo, meus irmãos. Louvado seja Deus por todas estas coisas. Pastor Ismael, considerações finais para nós irmos. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que tirou um tempinho para poder ouvir a palavra de Deus. Quero dizer para você que você está fazendo a melhor coisa, investindo na sua vida espiritual,
você está tirando o melhor momento do seu dia, ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que as bênçãos de Jeová recaiam sobre a tua vida, sobre a tua família e te faça crescer, prosperar, que você tenha a luz da palavra de Deus sobre a tua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eudes, meu companheiro de trabalho. Nós trabalhamos juntos e agora no ministério também, tendo a oportunidade de estar junto com ele. Que Deus lhe abençoe, meu amigo, que Deus lhe faça prosperar. E conte conosco para nós juntos, né, ministrarmos a palavra de Deus, assim conforme Deus nos permitir. Glória a Deus. Meus irmãos, é isso aí, concluímos. Agora são 11h22, a Rádio Paz, a Rádio da Família. E se Jesus não voltar, pastor Ismael, amanhã nós estaremos de volta para novamente falar do amor de Jesus. E com certeza, meus irmãos, amanhã tem mais. Mas se você quer ver Reino Mateus, próxima terça, se Jesus não voltar, estaremos aqui.